Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças no nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste primeiro momento, nós escolhemos falar sobre Israel, sobre o quão é importante, demonstrarmos o nosso amor sobre aquele povo que foi escolhido como marco para o início daquilo que o Senhor fez durante todos esses anos. E o Salmo 122 é um salmo de Davi, e ele compõe o salmo dos degraus, Eles falam que quando eles iam para as festas, depois que o povo ali foi separado, eles, se eu não me engano, era uma lei mosaica, que eles tinham que voltar para Jerusalém para cumprir as festas, E geralmente aquele povo naquele tempo, eles iam uma vez a cada ano, eles subiam ao templo em Jerusalém para se alegrar no Senhor. E eles iam cantando esses louvores, E mesmo Davi, acredito que Davi ele já morava perto, então ele não fazia essa peregrinação com o povo judeu, mas eu acredito que ele também se alegrava em receber. As pessoas que caminhavam ao destino, que caminhavam ao propósito, eles se alegravam com Deus. E aqueles que recebiam, aqueles que caminhavam para Deus, eles também se alegravam em receber o povo do Senhor. Isso traz alegria aos nossos corações. E esse salmo, ele é um salmo onde o Senhor, ele nos ensina, a amar mais e mais, a orar. Ele nos incentiva a orar por Jerusalém, para que haja paz em meio à guerra, Talvez, eu até escutei esses tempos, a pessoas falando, não adianta a gente orar por Jerusalém, não adianta nós orarmos por Israel, porque é a palavra do Senhor se cumprindo. Mas eu lembro que quando eu estava afastado das casas do Senhor, a minha mãe ela nunca parou de orar pela minha vida. Por mais que a palavra do Senhor era sobre mim, que eu também fosse um filho escolhido pelo Senhor, minha mãe continuava orando para que esse propósito ele viesse se cumprir na minha vida. Então, quando nós oramos por Israel, o Senhor ele continua guardando, ele continua velando pela palavra dele, sobre tudo aquilo que ele falou, sobre aquilo que ele falou sobre aquela nação, sobre tudo aquilo que ele falou sobre mim, sobre tudo aquilo que ele falou sobre você, sobre cada palavra declarada. As nossas orações, elas caminham junto, elas são como incenso diante do trono do Senhor. E o Senhor se alegra, porque tão difícil é permanecer na casa do Senhor, se alegrar em meio à dificuldade. Eu mesmo vim caminhando essa manhã e pensando, muitas das vezes eu venho para a casa do Senhor, eu venho de carro. Hoje eu vim andando e pensando, quantos são os problemas, as dificuldades, e mesmo assim nós temos que continuar caminhando e se alegrando, continuar caminhando. E os salmos, eles trazem alegria aos nossos corações, Eles trazem a alegria do céu sobre as nossas vidas, porque nós caminhamos em meio à dificuldade como o povo de Israel, que ali sempre foi peregrino e sempre teve dificuldades ali, aflições, e mesmo assim continuou caminhando e se alegrando em meio à dificuldade. E a alegria do Senhor, ela continuou sendo a força daquele povo, por mais difícil, por mais deserto que eles enfrentaram, por mais rios que talvez ali não se abriram ali naquele caminho ali, mas o Senhor veio e abriu o caminho onde não tinha.
abriu rios, abriu vales, e aquele povo foi passando, e aquele povo foi buscando, e aquele povo foi criando raízes, e eles continuaram peregrinando, porque nós não somos daqui, nós somos do céu. E nós continuamos essa história, e aquilo continua circulando em meio a nós, e nós temos que continuar marchando em meio à dificuldade, em meio ao caos, em meio à guerra. Nós continuamos prosseguindo para o alvo. Ó Espírito Santo de Deus, como meu coração se alegra estar na presença do Senhor, como o coração se alegra em permanecer, porque o Senhor continuou guardando, o Senhor continuou livrando. Quão poderoso é a oração. Talvez nós mesmos que fomos criados na igreja, oramos e às vezes não vemos as coisas acontecendo e não sabemos a magnitude, o poder. A minha mãe, ela passou uma vida de oração e ela não viu o resultado, mas ela tinha certeza daquilo que o Senhor falou para ela. Nós temos certeza daquilo que o Senhor escreveu sobre nós, daquilo que Ele deixou como direcionamento sobre as nossas vidas. Nós vamos chegar no final, o Senhor vai nos fortalecer, Ele vai nos levar. Está chegando o tempo. Jesus está voltando. O Senhor, Ele está voltando para recolher a sua igreja. O Senhor, Ele está voltando para recolher a sua igreja. Que nós venhamos permanecer nele. Que nós venhamos permanecer no Senhor. Quão maravilhoso é as tuas obras. A graça do Senhor continua inundando este lugar. As misericórdias dele continuam nos acompanhando a cada manhã. O Senhor continua de braços abertos sobre as nossas vidas. Não importa, enquanto ainda não chega a hora, Ele sempre está de braços abertos, com vestes novas sobre nós, sandálias novas sobre os nossos pés, com aliança nas mãos, sempre disposto a retomar o compromisso com seus filhos. Israel, ele passou um período no Egito, mais de 400 anos. Depois passou mais 70 anos na Babilônia. Um povo que o Senhor escolheu como aliança, né? Como povo dele. E nesse percurso, né, o Senhor, ele tratou esse povo. O Senhor, ele castigou esse povo. E isso serviu como lição para nós, né? Mas às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não guardamos no nosso coração. Não guardamos aquilo, ouvimos, mas não guardamos as instruções que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Se preocupamos com tantas coisas e como é difícil abrir mão de um dia para estar na casa do Senhor. E mesmo assim nós continuamos com os nossos corações dispostos e abertos diante do Pai. Porque eu tenho certeza que cada vida aqui, ela veio de encontro ao Senhor, movida pelo Espírito Santo, atenta sobre aquilo que o Senhor diz, porque nós já participamos de outros eventos grandes. E nós sabemos que quando tem uma pessoa conhecida ou talvez alguém muito popular, então aquilo acaba atraindo as pessoas, né? Mas quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo que o que continua atraindo, continua trazendo nós para a casa do Senhor, continua sendo a presença de Deus, porque nós sabemos aqui que não tem nenhum ministrante aqui que tenha talvez uma palavra motivacional para você, uma palavra de autoajuda, mas temos a palavra do Senhor, que realmente é a ajuda do céu sobre as nossas vidas, é bálsamo sobre os nossos corações. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai se revelar sobre as nossas vidas de uma forma grandiosa. Como eu já tenho sentido a presença do Senhor de uma forma especial sobre este lugar. A alegria do Senhor ali invade os nossos corações. E o mais interessante, vivemos dias de congresso, dias buscando um avivamento.
E a hora ela intercede, a hora ela interfere, nós ficamos preocupados, né? E hoje nós temos liberdade para falar do amor do Senhor, temos liberdade do Espírito Santo, não estamos numa liturgia de culto, mas temos liberdade para se expressar, para glorificar, para adorar o nome do Senhor. A liberdade do Espírito Santo, ela é presente neste lugar. A liberdade do Senhor, ela é presente nesse lugar. Um dia de avivamento, um dia de transformação pelo Senhor. O Senhor, onde cada palavra vai vir de encontro aos nossos corações. Se é cura que você precisa, o Senhor tem cura disponível sobre a sua vida nessa manhã. Se é um renovo da parte do Senhor que você precisa, o Senhor, Ele tem renovo sobre a sua vida. Tudo que você precisa se encontra no centro da presença do Senhor. Quando nós caminhamos na presença, quando caminhamos para o centro da vontade do Senhor, aquilo ali ele começa a se resolver, porque tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as dificuldades, todas as lutas cooperaram para nós virmos de encontro ao Senhor. Nós vimos ali com o povo de Israel, que ele sofreu, passou no deserto, passou lutas, atribulações, mas tudo caminhou para que eles encontrassem o Senhor novamente, porque nos encontramos em tempos como os tempos de Israel, com corações fechados, com os corações duros, e o Senhor, Ele vai nos esmagando, o Senhor, Ele vai nos apertando, o Senhor, Ele vai nos levando a vales, a situações onde só as mãos dEle podem resolver. Nós passamos um ano difícil, um ano rápido. As horas têm se avançado, o tempo não tem esperado. Mas nós continuamos confiando em Deus. Confiamos na sua volta. Por isso se alegramos na presença dEle, glorificamos o seu nome. Porque sabemos que se apressa a vinda do Senhor. Ele se apressa para buscar a sua casa, Ele se apressa para buscar os seus filhos. Nós queremos viver uma eternidade diante dEle. Por isso apresentamos esse primeiro momento em relação a Israel. Um povo que ora pela paz de Jerusalém. Porque nós cremos no poder da oração. Nós temos exemplos neste lugar do poder da oração, daquilo que a oração move a favor dos filhos dele. Então temos um tempo para adorar ao Senhor sem pressa, sem preocupações. Onde temos liberdade do Senhor para glorificar a Ele, para adorar a Ele. Oramos por Israel, apresentamos os nossos irmãos porque nós amamos aquilo que o Senhor ama. Nós amamos o povo do Senhor porque o Senhor ama. E as características deles fluem sobre nós. Eu creio que desse lugar vão fluir rios de águas vivas, que vão saciar a sede desse povo, que precisa beber das águas que fluem do rio do Senhor, que precisam ser reavivados, que precisam de um vigor, de uma palavra, voltar a sorrir. Nós devemos ser como no Salmo 126, e eles semeavam em lágrimas, mas eles colheram em alegria. Porque o cativeiro demorou 70 anos, mas ele tinha um tempo determinado para começar e teve um tempo determinado para acabar. A nossa luta, ela tem um tempo determinado para acabar. A alegria do Senhor, ela vai invadir os nossos corações de novo. Assim como Jesus, que transformou água em vinho, que Ele venha transformar aquilo que está parado dentro dos nossos corações em alegria. Que Ele venha trazer a alegria que só pode vir do céu, aquilo que só o Senhor pode preencher o vazio dos nossos corações, uma vida às vezes de frustração,
às vezes colocando o nosso coração naquilo que o Senhor não se agrada, mas nessa manhã o Senhor, Ele preenche os nossos corações com a alegria que vem do céu, Ele preenche os nossos corações com a alegria que vem do céu, porque eles se alegram com aqueles que se alegram em estar na casa do Senhor, Ele se alegra com aqueles que se alegram com a vitória de Israel. Que sejam abençoados aqueles que abençoam Israel. Que vocês sejam abençoados nessa manhã. Que vocês sejam abençoados nessa manhã. Porque abriram o tempo do seu tempo, daquilo que vocês têm de mais precioso, para viver esse momento na presença do Senhor. Que vocês venham se desfrutar da graça e da misericórdia dEle. Que vocês venham ser alcançados pelo poder dEle. Nesse período de peregrinação, começa no Salmo 120 e acaba no Salmo 134. Salmo 134 diz: Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. O Senhor, Ele nos convoca para a adoração. O Senhor, Ele nos convoca nesse dia para adorar, porque nós continuamos marchando, nós continuamos nessa caminhada rumo a Jerusalém, rumo à promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Nossa morada é no céu. A nossa morada é no céu. Que nós venhamos continuar. Que nós venhamos continuar. Que nós venhamos continuar. Que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos permanecer acreditando na palavra do Senhor. Que certamente Ele virá. Certamente Ele virá buscar a sua igreja. E realmente a alegria do Senhor, ela vem a invadir os nossos corações. Porque às vezes nós olhamos para a direita e para a esquerda, vemos o ambiente que nós temos vivido e parece que é improvável, parece que é impossível. Nós temos uma promessa de avivamento antes que o Senhor Ele venha buscar a sua igreja. E nós olhamos a condição que nós vivemos e às vezes parece que é irreal, parece que é inalcançável. Sempre eu peço nas minhas orações: Senhor, me ensina a romper em fé. E as dificuldades vêm, a gente tenta romper, a gente tenta acreditar, mas sempre o desânimo vem. O inimigo, ele sempre vem soprar coisas aos nossos ouvidos, que vem trazer tristeza, situações. Mas nós continuamos com os nossos olhos fitos em Cristo, como em Filipenses 4, continuamos permanecendo com o olho no alvo, continuamos focados no alvo que é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Essa manhã de adoração, que você seja impactado pela graça do Senhor, que você venha sair nessa manhã com a certeza que você vai ser abençoado, que a prosperidade do céu ela vai te alcançar, que aquilo que você necessita, o Senhor Ele vai suprir, que as mãos do Senhor ela ainda vão te curar, que o toque genuíno do Senhor, Ele ainda vai transformar aquilo que falta ser transformado. Que você vai viver o avivamento do céu sobre esta nação. Que você vai permanecer mergulhado na graça. Que você vai ser mergulhado na presença dEle. Você venha continuar desfrutando da graça do Senhor.